E nós vamos chamar à existência o nosso milagre nesta noite. Quem precisa de milagre, diga amém. Eu preciso de milagre todos os dias. E nós temos que, pela fé, chamar à existência o nosso milagre. Quero que você abra a palavra do Senhor em João, capítulo 11, no versículo 43. A palavra do Senhor diz assim: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Vou ler novamente. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. É tempo de profetizar. É tempo de chamar à existência o nosso milagre. E aí você diz: pastor, mas aquilo que eu preciso é tão grande. A minha causa talvez seja tão impossível. Aquilo que eu peço é demasiadamente difícil. Quando nós vemos essa passagem, Jesus estava lá, fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra, e dali chegam alguns mensageiros com um recado. Um recado extremamente difícil: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Dizendo: o teu amigo Lázaro está doente. Era uma notícia ruim, uma notícia difícil. Jesus permanece naquele lugar, Ele não vai naquela mesma hora, mas Ele dá uma resposta. Essa enfermidade não é para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus permanece naquele lugar por mais alguns dias, por mais 4 dias naquele lugar. E quando Jesus chega, encontra lá não o seu amigo, mas encontra um velório. E aí chega as irmãs dele, Maria e Marta, e chegam dizendo: mestre, está difícil. Mestre, nossa causa é impossível. Se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. É o mesmo que nós dizemos para algumas coisas que parecem ser impossíveis na nossa vida. Algumas coisas que parecem demasiadamente difíceis. Senhor, falta menos de 30 dias para acabar o ano. O Senhor precisa de um milagre, apenas um estalo de dedo, uma questão de minutos para mudar a nossa vida e mudar a nossa história. E às vezes nós estamos com esse pensamento no nosso coração, que é difícil, que é complicado, que não é fácil. Você não faz ideia do tamanho do meu problema, mas Jesus diz lá em João 11, versículo 40, dizendo assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Quem crê aqui, diga amém. Eu não sei qual é o teu problema, qual a tua causa, qual a tua luta, mas a palavra de Deus nos garante. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Nós poderemos ver essa glória de Deus ainda hoje. No caminho para casa, podemos chegar em casa e ver essa glória de Deus. É tempo de nós crermos, de nós chamarmos à existência o nosso milagre. E eu quero, através dessa passagem, tirar algumas lições para nós nessa noite, para nós colocarmos em prática ainda hoje. E a primeira lição que eu falo para você, que eu queria trazer nessa noite, é que nós temos que fazer a nossa parte. Repita comigo: fazer a minha parte. Temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? É confiar em Deus, é confiar em Jesus. Aquelas mulheres, diante daquela situação difícil, elas esqueceram que o amigo de Lázaro era Jesus Cristo de Nazaré. E elas deixaram de crer, porque quando Jesus chegou, elas viram uma causa impossível e não viram o poder do nosso Jesus. Elas viram a dificuldade, elas perderam a sua fé e disseram: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor estivesse aqui. E a parte delas era somente crer, confiar no Senhor. Se você já colocou o seu pedido diante do Senhor, se você já apresentou os seus problemas, se o Senhor está ciente, o nosso trabalho, a nossa parte é somente confiar nele. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já conversou com alguém
que diante do problema, pelo menos nós pastores, quando vamos resolver, tentar ajudar a resolver uma situação, quando nós chegamos diante dos discípulos de uma pessoa, ou às vezes até de outras nações, ou alguém que nem é da igreja para resolver o problema, tentar ajudar, quando você pergunta como foi, como está toda a situação, então pastor, o problema é esse. E aí, se continua indo na igreja? Pois é, pastor, deixei de fazer a minha parte, não estou mais congregando. Pastor, as lutas vieram no casamento, as dificuldades vieram, e aí você está orando? Pastor, deixei de fazer a minha parte, eu parei de orar. A gente parou de orar, a gente orava como família, mas veio os momentos difíceis, veio a correria, a gente começou a deixar de lado, começou a deixar de fazer a nossa parte. Quando você chega diante de uma pessoa que está passando por dificuldade financeira, e você pergunta para ela, você continua dizimando, continua ofertando? E a primeira resposta dela, pois é, pastor, a dificuldade veio, e eu deixei de fazer a minha parte. O nosso papel é continuar crendo e fazendo a nossa parte. Faça a sua parte, que o Senhor fará dele. Vou falar de novo, faça a sua parte, que o Senhor fará dele. Esse é o nosso papel, nós temos que fazer a nossa parte. Elas esmoreceram na fé, mas nós precisamos se fortalecer na fé, continuar declarando as promessas, crendo o tempo todo que o justo viverá pela fé. Quem tem fé e crê, entende que a última palavra, ela vem sempre do Senhor. E a palavra do Senhor para nós nesta noite é: creia e verás a glória de Deus. Creias e verá a glória de Deus. Eu acho que na hora a vontade de Jesus falar para Maria e Marta, quando elas disseram, ele já está morto, ele cheira mal, ele podia dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra do Senhor. Qual que é a palavra do Senhor? Que as portas do inferno, os decretos, não prevalecerão diante da igreja, que as trevas se dissiparão diante da luz. Nós temos que continuar crendo, porque não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade, o nosso Jesus continua sendo sempre o mesmo. Ele é ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Nós temos que continuar crendo. E por que temos que crer ainda mais? As palavras de Paulo aqui, Filipenses 1, versículo 6, diz assim: tendo por certo isto, mesmo aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor completará a boa obra na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Está difícil, faça a sua parte, tenha fé, veja a possibilidade de milagre diante da adversidade. Quem tem fé faz isso o tempo todo, não se abate, não desanima, continua sempre fazendo a sua parte. E a primeira lição é: eu preciso fazer a minha parte. Repita isso comigo: eu preciso fazer a minha parte. Continue fazendo a sua parte, continue fazendo a sua parte. Segunda lição que eu tiro aqui, que mesmo que pareça impossível, continue crendo, mesmo que pareça impossível. Lá no versículo 39, João 11, 39, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é morto há 4 dias. O que ela estava dizendo? Senhor, é impossível. Senhor, não tem jeito. Minha causa não tem jeito. Eu já desisti. Eu já cansei de lutar. Eu já desanimei de lutar. Mas eu digo para você que não haverá causa impossível na sua vida, se você continuar crendo no Senhor. Não haverá causa impossível.
Nós precisamos apenas continuar crendo. Lucas 1,37 diz assim, que porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Pastor, novamente, eu queria te dizer que é difícil, que é impossível, mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor diz que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Está difícil, o Senhor está com você. Está impossível, o Senhor está com você. Está pesado, o Senhor te ajuda, Ele te fortalece. Se Ele é teu pastor, nada te faltará. É isso que nós temos que crer. E Ele estaria conosco todos os dias. Que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não sofreremos dano algum, porque Ele não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, versículo 7. Por isso, mesmo que pareça impossível, continue crendo. Repita comigo: eu preciso crer, mesmo que pareça impossível. A terceira lição é que Ele nos chama para chamar à existência o nosso milagre. Qual é o teu milagre que você precisa hoje? Que milagre você precisa hoje? Você precisa de um milagre nas finanças? Precisa de um milagre no teu casamento? Existe um decreto de enfermidade na sua vida que você precisa de um milagre? Sobre a vida de um familiar seu? Sobre algo que te corrói? Você precisa de um milagre? Qual é o milagre que você precisa hoje? É dia de chamar a existência. É dia de você chamar a existência. Chamar a existência é reagir. Você precisa reagir hoje. Levantar sua cabeça. Chegar diante da pedra. Chegar diante do sepulcro, daquilo que está morto. E dizer: meu milagre, sai para fora. Sai para fora. Quem tem fé para isso, diga amém. Queria contar algo para vocês. Contei na última vez que eu ministrei, na quinta-feira, que acredito que eu contei que a Adri faria uma cirurgia. E o problema da cirurgia dela não era tão simples, era bem complicado. Ela fez o primeiro exame, os médicos analisaram, eles falaram até quantos centímetros do intestino dela teria que cortar. Eles mudaram a cirurgia por 2 vezes, porque para fazer a cirurgia dela precisava de uma junta de médicos. Não era um médico só, eram 3 médicos. Era uma junta de médicos que precisava para ser completa a cirurgia. Aí eles mudaram a data 2 vezes, porque a junta de médicos não poderia estar todos ao mesmo tempo e não teria como fazer a cirurgia sem estar todos eles ali. Bons médicos, um dos melhores que tem na cidade. E aí ele pediu um novo exame, daqueles bem complexos, para ver exatamente como estava, o quanto tinha progredido a doença, ou se ela tinha estabilizado, ou se ela tinha regredido. E ele olhou os exames novamente e falou: não, está como da última vez, está tudo igual, não moveu nada, está da mesma forma. Precisamos dos médicos, os centímetros do intestino são os mesmos. Remarcaram a cirurgia pela 3ª vez, vamos lá, chegamos lá na cirurgia. E aí a Adri deitou na maca, chega o doutor e fala para ela assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Ela falou para a Adri. E a Adri falou assim: Jesus abençoe muito sua vida. E ele falou amém. Quando ele falou amém, ela viu a oportunidade. E ela disse: Jesus vai operar junto com o Senhor. E ele repete amém novamente. Ela entra para a cirurgia, eu fico na sala de espera. A cirurgia deveria durar de 4 a 5 horas de cirurgia. Quando deu 2h30 mais ou menos, chega o doutor na porta do corredor e pergunta ao esposo da Adriane. Eu não sabia se eu me escondia, se eu fugia, porque se a cirurgia era de 4 a 5 horas, 2h30, alguma coisa aconteceu de diferente.
Aí eu falei muito tímido: sou eu. Falou: então, tenho uma boa notícia para você. A cirurgia correu tudo bem. Não precisou. Pode aplaudir o Senhor, que você vai aplaudir depois mais ainda. E ele falou: não precisamos cortar o intestino. Conseguimos limpar tudo sem cortar o intestino. Estou muito feliz, estou contente porque a cirurgia foi boa. Ele falou essas palavras para mim. Na minha cabeça eu entendi assim, que ele não cortou, mas que toda a junta de médicos teve que mexer, teve que trabalhar ali, e apenas não cortaram o intestino. Mas na segunda-feira a Adri falou bem assim: Sandro, me passe o teu Pix aí, quero mandar um presente para você. E quem já fez cirurgia sabe que você pode ter o plano, mas a instrumentadora você tem que pagar a parte. E eu tive que pagar duas, porque uma era para uma médica, a outra era para os outros 2 médicos. Eu paguei 2 vezes. Mas ela não me falou, ela só mandou o dinheiro de volta. E eu perguntei: do que é esse dinheiro? Então, Sandro, uma das instrumentadoras devolveu o dinheiro porque eles não precisaram fazer nada. Você entendeu isso? Não precisaram fazer nada. Apenas o primeiro médico operou da junta, mas o médico dos médicos estava ali, porque nós estávamos decretando, chamando a existência e clamando, dizendo: não irá precisar cortar o intestino. Esse é o Deus que nós servimos. E a minha pergunta: qual milagre você precisa chamar a existência hoje? Você tem essa fé? Qual milagre você quer chamar a existência hoje? Nós precisamos continuar crendo o tempo todo, precisamos reagir. A palavra de Deus nos garante que a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós, com a promessa que faremos obras ainda maiores. Lucas 10:19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do maligno, e vocês não sofrerão dano algum. Ele dá poder para você hoje. Chame à existência o teu milagre. O que está morto na sua vida? O amigo de Jesus estava morto há 4 dias. Ele cheirava mal. Mas porque Jesus, tente imaginar, aquele homem estava lá já morto há dias, cheirava mal, a pele talvez soltando, talvez várias situações ali, mas de repente alguém cheio de fé começou a declarar: Lázaro, sai para fora. E começa de repente circular o sangue, a pele começa a soltar, a morte que já tinha ali segurado tem que soltar Lázaro, porque alguém começou a chamar à existência o seu milagre. Quem tem fé para isso nessa noite? Chamar à existência o seu milagre. E aí, para finalizar, Jesus deixa a maior de todas as lições: que o Pai, Ele ouve as nossas orações. Repita comigo: o Pai ouve a minha oração. Veja o que diz no versículo 41, João 11:41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres me ouvido, e eu bem sei que sempre me ouves. Você acha que o Senhor não tem ouvido o teu clamor? Você acha que o Senhor não tem ouvido as tuas orações? Que o Senhor não tem visto as tuas lutas? Jesus diz: Pai, graças te dou, porque tens me ouvido, e porque sempre ouve as minhas orações. É tempo de entender, que o Senhor ouve as nossas orações. O que o Glaucio falou? Que eles têm chamado à existência milagres na célula. E os milagres têm acontecido não porque o Glaucio está lá, não porque a Elaine, não porque a nação Shekinah, não porque a nação FDR, não é porque é eu, porque é a Adri, é porque o Pai continua ouvindo as nossas orações. Jesus diz: tire a pedra.
Pai, graças te dou. O que está impedindo o teu milagre? A impossibilidade? A falta de fé? A incredulidade? O problema é muito grande? Talvez ressentimentos? Talvez pecados? Talvez você não esteja fazendo a sua parte? Jesus diz: tira a pedra. Hoje todo impedimento que tem prendido e você não tem recebido o teu milagre, cairá por terra nessa noite. O Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito, e a pedra vai ser removida, e você vai poder dizer: Pai, graças te dou, porque sempre tens me ouvido. E você vai chamar para fora. Eu não sei qual é o nome do teu milagre, mas nós nesta noite chamaremos a existência, chamaremos para fora o nosso milagre. Isso vai acontecer na nossa vida. Faça a sua parte, remova a pedra e chame à existência o teu milagre. Quem está disposto a fazer a sua parte nesta noite, diga amém. Fique em pé no seu lugar, por favor. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.